Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Além da Bolsa, o podcast de investimentos da Begin, a sua plataforma de investimentos alternativos. O Além da Bolsa fica disponível no Spotify, só no formato áudio, e no YouTube também no formato vídeo. E hoje, eu sou o Paulo, eu sou o editor de conteúdo da Begin, e hoje, vocês vão conhecer aqui, nós estamos com um estúdio novo, com agora o nosso estúdio definitivo. Nós tivemos aqui alguns episódios aqui remotos e outros num outro formato. E a gente vai ter aqui também eu vou ter um parceiro aqui comigo, que é o Donato Ramos, o CEO da Solon Capital, que está aqui comigo. Nós dois estamos aqui com essa camiseta da Begin, são os vestidos de Begin aqui. Vestimos a camisa da empresa, né, Donato? Sempre. E hoje vocês vão conhecer um pouco mais quem é Donato. Então a ideia desse podcast hoje é entender um pouco a história do Donato e como ele vem para contribuir com o grupo, as experiências, os aprendizados que ele teve na sua jornada como empreendedor e investidor. Tudo bem, Donato? Tudo ótimo, Paulo. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz de estar aqui agora no Além da Bolsa. A gente vai contar muitas histórias, vai receber muitos empreendedores, investidores, movimentar esse ecossistema de empresas que não estão na Bolsa, mas que são empresas incríveis que nós temos no Brasil. Exato. E vocês vão perceber nos próximos episódios que várias vezes a gente vai ter uma conversa de comadre aqui, porque vai ter muita gente que vai estar aqui que o Donato já conhece há muito tempo, que já comeram 1 quilo de sal junto, então a gente vai ver aqui uma muita gente boa, muita gente boa. Muita gente boa, né? Donato, conta um pouco, se apresenta um pouco, conta um pouco da sua história para o pessoal aqui. Eu já falei assim, CEO da Solon Capital, mas como é que você chegou até aqui? Legal, vamos lá. Bem, a minha história é uma história nos últimos anos que ela vem é um mix de empreendedorismo com investimento. Eu comecei minha carreira na Embeleze, uma indústria de bens de consumo. Foi uma experiência muito valiosa, muito rica. Tive a oportunidade de participar de um momento muito importante da companhia, de crescimento, de profissionalização. Depois dessa passagem pela Embeleze, eu fiz uma mudança 180 graus de carreira. Eu vinha construindo uma carreira, um início de carreira na área de marketing, vendas, e migrei para o mercado financeiro. Tive a oportunidade de ir para o Banco Modal, um banco de investimento, para, junto com outras pessoas, desenvolver uma área que tinha como objetivo aproximar o banco das pequenas e médias empresas, oferecendo os produtos do banco e fazendo um papel estratégico junto aos empreendedores, aos empresários, definir os próximos movimentos das companhias, né? Seja de captação de recursos para crescimento, seja para venda das companhias para outros players. E foi uma experiência muito interessante, foi um momento incrível. Tive a oportunidade de conhecer uma série de empreendedores, uma série de empresas, e uma das empresas que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto foi o Mundo Verde. Os sócios fundadores do Mundo Verde nos procuraram para a gente fazer esse papel de assessor estratégico para, junto, né, com a família, definir o futuro do negócio. Dentro dessa dinâmica de decisões, a família decidiu por vender a companhia, entendeu? Que era o momento de buscar novos negócios, de fazer outras atividades, e que a companhia deveria de seguir agora com um novo controlador, com um novo dono. E aí, nesse processo, um fundo de private equity foi o fundo que realizou a aquisição da empresa, um fundo chamado Axon. E no final desse processo, a Axon fez um convite para o Sérgio, que era um dos meus pares no banco, para ser sócio da companhia, e o Sérgio me convidou para compor essa sociedade de executivos que estariam à frente do negócio, junto com a Axon. E a gente aceitou o convite e acabou participando, né, do fechamento da transação com a Axon. E depois nós montamos um time de executivos, junto com os executivos que já estavam na companhia, e a gente assume a gestão da empresa, do Mundo Verde. Na época, uma empresa com aproximadamente 100 lojas, mas já com posicionamento de marca muito bem construído, muito bem consolidado, já com crescimento. E a gente, junto com o time que a gente montou, a gente implementa na companhia uma série de práticas de gestão e um crescimento muito acelerado.
aproveitando ali em 2000, estamos falando de 2008, era o início desse movimento, né, de saudabilidade, crescimento do consumo de alimentos saudáveis no Brasil. A companhia tem um movimento de crescimento bastante acelerado. Eu fico no negócio por mais 4 anos. No final desse processo, eu saio da companhia, saio da operação para iniciar uma atividade. Continuei como sócio da companhia até o momento que houve o desinvestimento da Axon, né? A gente fez uma venda para um family office dessa companhia, que são os atuais controladores da empresa. E nesse movimento eu tive um convite da Esquadra. A Esquadra é uma gestora de recursos, para montar, junto com uma outra pessoa que estava vindo de uma outra casa de investimento bastante renomada, uma área de investimento em empresas privadas. A Esquadra até então, a experiência como Esquadra era somente de investimento em empresas de capital aberto, né, empresas listadas em bolsa, e a gente inicia essa atividade de investimento em empresas privadas na Esquadra. Só para você que está ouvindo a gente aqui agora, né, quando a gente fala de empresa privada, que é um jargão que a gente usa muito no mercado financeiro, são as empresas que não estão na bolsa. Exatamente, né? São empresas não listadas em bolsa. É porque vem do inglês, que é o Public Companies, Private Companies. Exatamente. Não é que assim, é estatal e não estatal. Exatamente, não, ótimo ponto, ótimo ponto. Tradição, né? Ótimo ponto. Ótima explicação. E a gente inicia essa atividade na Esquadra. A gente teve a sorte de, logo no início da nossa jornada, conhecer a família fundadora da Imaginário, que estava no momento também de tomar decisão sobre o futuro da companhia, e a gente conclui a aquisição da Imaginário. E eu tive, 1 ano e meio depois da gente ter investido na companhia, surgiu a possibilidade de eu compor o time de executivos da companhia, e eu assumo uma posição na diretoria da companhia e fico na companhia durante aproximadamente 6 anos. Fiquei na operação da Imaginário. Começou com o Imaginário, depois a gente fez uma aquisição de uma empresa chamada Casa Mind, que é uma marca voltada para o mercado de decoração. Depois a gente fez a aquisição da Puquê, que é uma rede de acessórios e roupas infantis. E a partir dessas aquisições, a companhia torna-se grupo único, né, uma plataforma de marcas. E a gente, em junho de 2021, a gente concluiu a venda dessa empresa para Americanas. E aí, nesse processo, eu saio da operação e saio da sociedade na Esquadra. Eu passo um tempo agora na Adventures, junto com o Rafael Avelar e o Ricardo Dias. E agora, mais recentemente, me junto aqui a Solon, para ser o CEO da Solon Capital. Estou super animado. Outro ponto relevante de destacar, Paulo, ao longo dos últimos 15 anos, eu venho tendo uma atividade bastante intensa no ecossistema de empreendedores no Brasil, apoiando uma série de empreendedores através de mentoria, através de conselho, e algumas dessas empresas, incluindo sendo investidor anjo, em alguns casos, em outros casos participando como investidor de rodadas de Seed Capital e de Série A. Então venho nos últimos 15 anos, além da minha atividade direta, né, como executivo e investidor, venho participando também desse ecossistema em diferentes atividades, apoiando o ecossistema de empreendedores, porque é uma paixão que eu tenho e é quase que uma missão de vida minha, apoiar o empreendedorismo, apoiar os empreendedores. Acredito que a gente vai fazer o Brasil dar certo se a gente tiver muitos empreendedores, tiver empresas crescendo, tiver um ecossistema de empreendedorismo pujante. É interessante, né, que você tem tem esse perfil interessante que combina tanto um pé no mercado financeiro, no setor de private equity e tudo mais, e um pé na gestão de empresas, né, de construção de negócio. E sempre com esses negócios pequenos e médios, né? Como é que você estar entre dois mundos, assim? Então, tanto dentro da empresa, entendendo o dia a dia da empresa, mas também no setor financeiro. Como é que foi para você viver esses dois lados? Acho que essa é uma combinação muito valiosa, né? Você ter a oportunidade de avaliar empresas para investir, já tendo a experiência de ter sido executivo, é muito importante. Você
conhece os detalhes da operação, você sai ali só da planilha, né? Ou só da apresentação. Então, o fato de eu já ter tido experiências executivas tem sido muito importante na minha atividade de investidor, sempre foi. Principalmente para entender os desafios das empresas, dos empreendedores, entender que a planilha, o PowerPoint, ela é um mapa, mas o terreno, né, onde você vai trilhar, onde você vai percorrer, ele é muito diferente, né? Ele tem uma série de desafios, ele tem muitos momentos muito prazerosos, mas é muito diferente do que você planilhou. Sempre é. Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal, pro bem e pro mal. Então, e por outro lado, eu ter uma atividade de investidor, já ter essa prática de olhar para companhias como investidor, também ajuda muito como executivo. Então, você entender quais são os drivers de geração de valor das companhias, entender sobre todas as linhas que compõem, né, o resultado de um negócio. Então, eu digo que é um círculo virtuoso, né? Eu ter essa experiência de investidor e executivo. E é interessante, você contou 2 casos aí de marcas que estavam bastante estruturadas, quer dizer, não é aquele investimento típico de startup, por exemplo, que é investir numa empresa do zero, né? Tanto no imaginário quanto no mundo verde, já eram marcas estruturadas e que o papel do investidor foi colocar essas empresas num patamar novo. Nos 2 casos, as empresas tiveram um salto aí nesse processo, né? Exatamente. Acho que no Brasil você tem diversas oportunidades como essas, né? Como eu tive no Mundo Verde e no Imaginário, que são empresas que já têm um histórico de crescimento, que já tem uma posição de mercado estabelecida, ou seja ele de um setor específico ou de uma geografia específica, e que a companhia está no momento que ela precisa se oxigenar, precisa de novas ideias, precisa de novas cabeças pensantes, em muitos casos precisa de capital para uma nova fase de crescimento. Então, esses 2 casos foram casos onde a gente trouxe capital. Capital é uma peça importante do quebra-cabeça, principalmente no Brasil, onde você tem, para pequenas e médias empresas, ainda temos um cenário muito desafiador de acesso a capital, mas só que ele é um pedaço desse quebra-cabeça, e os outros pedaços, que eu acho que são os mais relevantes, é a gestão. Então, porque eu acho que tem um processo de humildade dos empresários, entender que eles foram excepcionais, levando a companhia até um determinado estágio. Depois, para alcançar novos estágios, a companhia, mais do que o empreendedor, mais do que o empresário, a companhia precisa de novas ideias, precisa melhorar suas práticas e precisa dar um salto. Então, eu digo que isso é um exercício de humildade, né? É um exercício de você entender que, eu como empreendedor, ou nós como empreendedores, a gente foi o melhor que a gente podia ser até aqui. Agora, para a gente alcançar sonhos maiores, para a gente alcançar objetivos maiores, a gente quer trazer novas cabeças, quer trazer novos sócios para ajudar a gente, para apoiar a gente, participar de uma nova fase de crescimento. E esses 2 casos que eu tive a sorte de participar eram casos como esse que eu tô aqui citando, né, de uma forma geral, de empresas incríveis, marcas incríveis, um histórico de crescimento excepcionais, mas que em um determinado momento os fundadores entenderam que era o momento de uma nova gestão levar a companhia para um novo patamar. Então, e o mais legal, Paulo, é que no Brasil existem milhares de casos muito interessantes. A beleza do Brasil ser um país de espaço geográfico continental. Exato. É que você tem histórias incríveis em todo o país, você tem histórias incríveis empresariais no norte, no nordeste, centro-oeste, no sudeste, no sul. Tem muitas histórias legais, tem muitas histórias que estão começando agora e que com alto potencial de crescimento, e que ao longo da jornada esses empreendedores vão precisar de compor esse quebra-cabeça de capital e gestão com apoio de outros participantes do mercado.
E é uma coisa que a gente está construindo no Brasil, né? Essa coisa de você ter o mercado de capitais chegando nesses lugares. E muitos desses lugares, muitos desses ambientes empreendedores, às vezes o empreendedor não está ainda, nem passa às vezes pela cabeça dele a possibilidade de que ele pode se financiar por meio do mercado de capitais, ganhar uma atração diferente e levar a empresa para um outro patamar. Né? Esse teu ponto é ótimo, mas nesse ponto acho que eu dou um passo atrás, que é a mudança da mentalidade do empreendedor. Né? Eu acho que no Brasil a gente já tem uma visão muito paternalista da atividade empresarial. Os empreendedores, em muitos casos, ainda têm os empresários, né? Empreendedor é um termo novo, né? Sim, empresário, os empresários têm uma visão muito como uma empresa, como um filho, né? A empresa é minha e tem um apego muito grande por ser dono da empresa, né? Eu sou o dono da empresa, né? E ser o único sócio. Então, acho que vem os empresários, os empreendedores brasileiros vêm passando por uma evolução de mentalidade corporativa, de entender que ter sócios pode ser muito positivo para a empresa se você escolher o sócio certo. Um ponto muito importante que é você escolher o sócio certo. Então, acho que primeira grande evolução que a gente está tendo no Brasil é essa evolução. Né? Você vai olhar para alguns mercados fora do Brasil, vou usar o mercado americano como exemplo. O empreendedor americano, já há muitos anos, tem muito claro da jornada dele como empreendedor e como é que ele vai utilizar o mercado de capitais para financiar a jornada dele como empreendedor, e ele sabe que ao longo dessa jornada ele vai ter sócios. Uhum. Então ele já prepara, até o início da companhia, já é vislumbrando que ali daqui a algum tempo ele vai ter um investimento de um venture capital, depois ele vai ter um private equity, depois ele vai acessar o mercado de capitais. Então a mentalidade do empresário é uma mentalidade que ele, ao longo da jornada, para poder acelerar o crescimento da companhia, ele vai ter sócios. Uma visão de que a empresa não é a empresa dele, né? A empresa é da sociedade. Né? É da sociedade que ele, em algum momento, ele e os sócios têm 100% das cotas, 100% da sociedade, e que ao longo do caminho ele vai trocando essas cotas, essas participações da sociedade, por capital e conhecimento para trazer capital e para trazer mais gente no final do dia, né? Maior número de pessoas envolvido no negócio. Então, acho que essa é a primeira grande evolução. E a segunda é que você citou, que é a evolução do mercado de capitais no Brasil, evoluindo e criando novos instrumentos para capitalizar as companhias, novos modelos de investimento, e também integrando o Brasil, saindo fora aqui do eixo Rio-São Paulo, integrando o Brasil, todos os empreendedores brasileiros, ao ecossistema de capital, que é uma evolução que assim, não tem como. Para a gente crescer como país, a gente vai ter que continuar essa evolução de dar acesso do capital ao empreendedorismo. Que é uma coisa que as startups já descobriram, mas que você tem oportunidades não só nas startups, mas em muitas outras empresas. Nos dois casos que você citou, inclusive, que você passou na sua vida, e olhando para as empresas que a Solon Capital investe, muitas delas não são startups, muitas delas não estão em estágio inicial, mas que apresentam taxas de crescimento muito interessantes. Como eu falei, as oportunidades são incríveis. Assim, a gente... nos últimos 15 anos que eu tive envolvido diretamente com o ecossistema de empreendedores no Brasil e conversando e conhecendo muitos empresários, eu conheci histórias incríveis, histórias de companhias com altas taxas de crescimento, com margens muito positivas, com excelentes empreendedores, com excelente time de gestão, e que poderiam estar crescendo ainda em taxas maiores e estar buscando outros mercados, se tivesse acesso a capital. Acesso a capital e acesso a participantes do mercado que quisessem apoiar o crescimento dessas companhias. Então tem muitas oportunidades. E o mais legal é que a gente está vivendo isso hoje na Solon Capital, que a gente tem aí, cada dia que passa, o nosso pipeline de oportunidades crescendo, as conversas com os empresários e com empreendedores são incríveis. A gente está muito animado porque o Brasil é um mar de oportunidades para negócios, para investimento em pequenas e médias empresas com alto potencial de crescimento para os próximos anos. Tem muita coisa legal,
Tem muitas histórias bacanas, tem muitas empresas que a gente vai ver nos próximos anos crescendo e ocupando espaço de mercado e virando destaque no cenário nacional de negócios. A empresa que sobrevive no Brasil, ela está preparada para crescer bastante, né? Se tiver sem dúvida. Certo. Sem dúvida. Mas eu queria puxar um ponto, você falou um determinado lá atrás, que não é só aportar capital, mas também aportar conhecimento, né? Quer dizer, o sócio certo, ele traz também conhecimento. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua história. O que você, por exemplo, aprendeu na Embeleze, que você conseguiu aplicar no Mundo Verde, e o que você aprendeu na Embeleze no Mundo Verde, você conseguiu aplicar na Imaginária? E depois, e o que você aprendeu nessas coisas que você entende que você pode aplicar agora na Solo? Acho que, de uma forma geral, Paulo, acho que o grande aprendizado é entender que o grande diferencial, a grande geração de valor está na operação. Está nos detalhes, está na execução, está em você buscar constantemente melhorar a sua operação. Uhum. Acho que esse foi o aprendizado que eu tive desde o início da minha carreira. Isso era um ambiente que a gente vivenciava lá na Embeleze, que era de buscar crescimento, de buscar melhorar a operação, de buscar novas oportunidades de forma contínua. E depois a gente eu vi isso no Modal, onde eu tinha a oportunidade de conversar com diversos empresários e vi que aquelas empresas que mais se destacavam eram aquelas empresas que tinham empresários e times de gestão muito focados e muito obstinados em fazer as companhias melhorarem todos os dias. E foi o que eu levei, né? Eu junto ao grupo que a gente formou no Mundo Verde, e foi a cultura que a gente criou na empresa, foi de melhoria contínua, de crescimento, de buscar dar saltos maiores. A gente pôde expandir a marca para novos horizontes, para novas categorias, remodelar o modelo de logística. Então a gente lá, no caso do Mundo Verde e na Imaginário, também foi a dinâmica, né? De uma busca contínua de melhorar a operação, de melhorar a companhia de forma obsessiva, né? Vou dizer assim, de uma forma fanática. E aí, pensando no ponto de sociedade, você tem que buscar sócios que estão muito alinhados com o que você quer construir e que te apoiem nessa busca contínua de melhorar o seu negócio, de crescer o seu negócio. Então é muito importante e muito importante também um alinhamento de prazo, né? Assim, pô, se você quer construir uma história que bem feita, às vezes você vai demorar 5, 7, 10, 15 anos. Eu diria que está até mais para 10, 15 anos do que para 5, 7. Uhum. Então, quando você traz um novo sócio, um investidor, é muito importante esse alinhamento, né? Esse alinhamento sobre qual é o tempo de maturação e de crescimento do seu negócio, para não ter desalinhamento de expectativas. Então, é muito importante. Sim. Então, eu acho que assim, de uma maneira geral, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi uma vez de um grande empresário, que é assim, o que faz diferença isso, e essa frase que eu ouvi fez todo sentido, para mim é quase que um mantra, que é o seguinte, cara, o que faz a diferença ele me colocou como a gestão do nhenhenhé. A gestão do nhenhenhé é o nhenhenhé do todo dia. É todo dia. Todo dia você está ali na empresa, todo dia você está buscando oportunidade de melhoria, buscando dar feedback para as pessoas, buscando contratar novas pessoas, buscando como é que a gente pode crescer mais. Então, e essa para mim, foi a dinâmica dos negócios que eu participei. E quando eu tenho a oportunidade de conhecer uma história bacana, empresarial, uma história de sucesso, você vai ver que é isso que acontece. É um grupo de empresários, e um grupo de executivos, e um grupo de pessoas, um time muito focado e obstinado a melhorar todo dia o negócio, a crescer, quem está fazendo melhor que a gente, como é que a gente melhora, preocupado com as pessoas, como é que a gente melhora o nosso time, como é que a gente capacita melhor o nosso time. Então essa obstinação, né, esse fanatismo, essa gestão do nhenhenhé diário é o que faz a diferença nas histórias empresariais. Essa é a minha experiência. E aí, de novo, voltando aqui, você tem que ter um sócio que está muito alinhado com isso e que te ajude nessa gestão do nhenhenhé, te provoque o seu nhenhenhé ficar cada vez melhor, entendendo o papel de cada um, obviamente, né? Entendendo qual é o papel do acionista, que não está na execução do dia a dia e o papel dos executivos, que podem ser acionistas ou não.
do time de gestão e como é que junto eles fazem ali uma composição de gestão e governança muito poderosa para as empresas. Então, acho que nesses últimos 15 anos, é isso que eu destaco como sendo assim, um grande diferencial de construção de valor em empresas. E essa coisa da operação, né, e da gestão, você vê que às vezes tem muitas boas ideias e tem até estudos que falam que boas ideias aparecem ao mesmo tempo em lugares diferentes. Assim, né? Mas você vê que nem todas emplacam, né? Porque nem todo mundo... O problema é o desafio entregar. Você fala assim, eu tenho uma tremenda ideia, eu tenho uma puta sacada de mercado, eu tenho até uma boa análise de mercado, de que realmente aquilo é interessante, mas aí tá, como é que eu saio disso para entregar isso? Aí eu tenho que fazer a coisa acontecer. Execução. A ideia vai ser 2 ou 3 ou no máximo 5% da equação de sucesso. Acho que o grande diferencial é a execução. E a execução ao longo do tempo, né? Construir uma história empresarial de sucesso, ou uma jornada empresarial de sucesso, ela não são 6 meses, não são 1 ano. São, como eu falei, muito mais para 10, 15, 20 anos do que para 1, 2 ou 3 ou 5 anos. Então você tem que ter essa obstinação, você tem que ter essa capacidade de executar todos os dias durante um longo período do tempo da sua vida, que você está dedicado àquele negócio, entendendo que não é uma linha reta, né? Hoje a gente, né, quando a gente fala da história que a gente viveu, da jornada que a gente viveu no Mundo Verde, mais recentemente agora no Imaginário Único, ela não foi uma história de linha reta para cima, né? A gente, em diversos momentos, teve muitos desafios, muitas dificuldades e você, né, junto do time, junto ao seu conselho, junto às pessoas que fazem parte da companhia, buscar como sair daquele momento mais desafiador, como buscar alternativas, como buscar crescimento, como buscar melhorias. Então é muito importante esse entendimento, né? Que hoje em dia também a gente vê muito esse hype, né, de empreendedorismo, que é muito bom para o ambiente de negócio no Brasil, é muito bom para a sociedade brasileira, esse momento que a gente está vivendo, né, que o empreendedor virou estrela, né, virou destaque, né, virou referência para muitas pessoas. É super importante isso, super importante. Só que é importante entender que a jornada empreendedora e a jornada executiva também, não só focado no empreendedor, no empresário, mas no executivo, uma carreira profissional de sucesso, ela exige muito, né? Eu digo que assim, eu faço um paralelo que negócios, né? Atividade de negócio, atividade empresarial, ela é tão desafiadora quanto uma atividade esportiva de alta performance. Uhum. Né? Você empreender e ter sucesso empreendendo, ou uma carreira executiva de muito sucesso, ela vai te exigir esforço e dedicação tão grande quanto o Michael Phelps tem para ganhar não sei quantas medalhas olímpicas. Ou para o Neymar ser o Neymar, ou para o Ronaldo ter sido o Ronaldo, ou para a Marta ser a Marta. Quando você fala assim, a história do profissional de alto rendimento esportivo, ela é de muita dedicação, muita abdicação de outras coisas, e eu vejo um paralelo totalmente semelhante, é um paralelo que é igual no ambiente executivo. Para você ter uma carreira de sucesso, para você ter uma história empresarial de sucesso, ela vai te exigir muito. Obviamente você tem que encontrar os seus balanços. Para você também é uma maratona. Dado que é uma maratona, você tem que encontrar o seu balanço pessoal, como é que você equilibra a sua vida pessoal, dada essa dinâmica, mas vai te exigir muito. Entender também que até mesmo o balanço, uma coisa que eu aprendi no tempo, Paulo, é que assim, essa questão do balanço, né, entre a vida pessoal e profissional é muito importante, mas você tem que entender que em algum momento ela vai ficar desequilibrada. Uhum. Ela desequilibra um pouco, você reequilibra. Ela desequilibra um pouco, você reequilibra. Aí tem hora que você... esse período aqui eu me permito, por alguma razão, dar um pouco mais de balanço na minha vida, mas em um momento que a sua companhia ou está num momento muito de um tema específico ou de uma iniciativa nova, vai desbalancear, você vai ter que trabalhar um pouquinho mais, vai ter que dedicar um pouco mais, num momento mais desafiador você vai ter que dedicar um pouco mais, mas vai te exigir muito. Eu digo assim, a atividade empresarial, ela é uma atividade de alta performance. Tanto por isso que eu gosto muito de ler livros. Eu leio muito sobre histórias empresariais e leio muito sobre histórias esportivas. Porque eu acho que tem um paralelo muito interessante
entre times de alta performance no ambiente esportivo e times de alta performance no ambiente corporativo, executivos e empreendedores de alta performance com atletas de alta performance, porque exige muito. E para você ser destaque em qualquer coisa que você faz na vida, você tem que se dedicar muito. A disposição a estresse, a perseguição de metas, acho que tem muita coisa em comum, né? Entre o atleta e o empreendedor. Eu lembro, você estava falando disso aí, eu estava lembrando, quando eu comecei a me envolver no ecossistema de startups, alguns anos atrás, assim, teve gente que chegou para mim e falou assim, fazendo reunião com startups que estavam indo bem, assim, nossa, mas por que eles estão perseguindo tanto lucro? Por que estão perseguindo tanto faturamento, tanto... Aí eu falei assim, porque é uma empresa, né? É isso que empresas fazem, normalmente. Exatamente. Aí eu falei assim, não, mas não é perseguir o propósito? Sim, mas o propósito precisa se financiar. Exatamente. Né? Quanto maior, quero fazer um paralelo assim, quanto maior for o seu sucesso empresarial do ponto de vista econômico-financeiro, maior vai ser a sua capacidade como empresa de financiar o seu impacto. Então, se a sua companhia ela cresce, ela gera resultado, ela gera capacidade de reinvestir na sua atividade, aquele seu propósito, aquela sua visão do impacto que você quer causar no ecossistema, na sociedade, ela ganha uma escala muito maior, porque você consegue financiar através do negócio a escala, o impacto que você quer atingir. Então, sem dúvida, propósito é muito importante, até para essa jornada de longo prazo, né? Até para uma maratona, vamos dizer assim, para um período de muita dedicação, você precisa ter um propósito. Né? Se for só incentivos financeiros, uma hora você cansa, ou uma hora você atinge um determinado patamar, se você tiver tido sucesso, que você acaba entrando numa zona de conforto, mas se não, mas se tem um propósito, você está sempre querendo levar o impacto desse propósito a ser maior. Então, acho que é uma combinação dos dois. Mas claro. A companhia, para sobreviver, para atrair as melhores pessoas, a companhia para atrair os melhores investidores, ela precisa crescer. Para mim é muito claro, dada a minha experiência no mundo empresarial, é que empresa que não cresce, ela morre. Ela morre por quê? Porque ela o quebra-cabeça, para usar, né, a metáfora que a gente tem usado aqui, ele desmonta, porque as melhores pessoas vão embora, porque as melhores pessoas querem estar em empresas vencedoras. Querem estar em empresas que crescem, querem estar em empresas que criam novas oportunidades para elas, que criam novos desafios. Então, o capital, o acesso ao capital, que é relevante, também ele vai para as melhores empresas. Os melhores investidores, os melhores parceiros de negócio também querem estar próximos das empresas que estão crescendo. Então, empresa que não cresce, morre. Perfeito. O que você anda lendo? Você falou que você lê muito biografia de atleta, histórias de atleta, histórias de executivos. O que você andou lendo nos últimos? Cara, eu tenho lido muita coisa. Eu tenho um hábito que eu leio 3 ou 4 livros ao mesmo tempo. Então, acho que tentando lembrar aqui, assim, leituras mais recentes. Acho que li a biografia do Bob Iger, que é o CEO da Disney, é incrível. Li a biografia do Steve Schwarzman, que é o fundador do Blackstone, também incrível. Eu sempre volto a ler os livros do Warren Buffett e Charlie Munger, que são, para mim, super referências. É por aí. Eu tenho lido bastante, muito também agora sobre novos modelos de negócio, sobre esses modelos de plataforma, sobre modelos dessas novas companhias. Recentemente, eu li bastante coisa sobre a Amazon, diversos livros sobre a Amazon e sobre Jeff Bezos. É um caso que vale a pena sempre acompanhar. Tem um livro sobre o Alibaba recente também, que é incrível, sobre o modelo de negócio, o modelo de ecossistema que foi gerado. A partir desse livro eu comecei também a procurar leituras sobre negócios na China. Acho que a China é uma ótima referência para esses modelos novos de tecnologia, baseado em dados, baseado em ecossistema. Então tem lido bastante coisa interessante. Legal. Por coincidência, eu li as cartas de Bezos, né? É incrível. Recente, e li também a biografia do Bob Iger, a autobiografia, que ele vai até um pouco depois, acho que um pouco depois ele sair da Disney. Ele sai, né? Depois ele volta, né? Ele de volta, né? Quando vem a pandemia, ele volta, mas por um tempo ali, né?
Mas é até a entrega do Disney Plus e tudo. E aí, muito interessante, uma coisa que você estava falando aqui de execução, eu estava lembrando do filme do McDonald's e também da biografia do Bob Iger, que às vezes você tem que sair um pouco do normal. Assim, uma cena que me marcou no filme do McDonald's é o momento que eles vão para o quadra de tênis e começam a fazer experimento na execução até ver qual é o modelo, né, os irmãos de operação que consegue entregar realmente. Então você fala, putz, que aí surge o fast food, porque eu preciso entregar isso aqui com qualidade, rápido e barato. Como é que eu faço isso? Vão testando, 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 até chegar no negócio, agora dá certo. E aquilo realmente funciona e é um modelo que escalou e é até hoje. Perfeito, eu acho que esse ponto, essa passagem que você trouxe, ela volta no que a gente falou agora há pouco da execução. Né? A gente volta. Eu estava lendo um livro agora recentemente, eu estou querendo lembrar o nome dele. É um livro de um sócio de uma empresa de consultoria americana focada em research para mercado de capitais, para análise de empresas. E ele ele escolhe 2 empresas e faz uma análise sobre aquelas que deram mais certo e aquelas que não deram tão certo. E o ponto execução, ele é o ponto mais relevante. Obviamente que tudo que a gente falou aqui, capital, pessoas, ele é importante. Mas no final do dia, o que faz muita diferença é uma cultura de execução, uma cultura de melhorar constantemente, uma cultura de não entrar na zona de conforto, é uma cultura de como é que a gente melhora a nossa operação, como é que a gente torna nosso processo mais eficiente, como é que a gente melhora a satisfação do cliente, que é muito, né, do mindset do Bezos, né, como é que a gente se torna a melhor empresa para o nosso cliente, e a partir daí se desdobra todas as decisões empresariais. Então, essa busca contínua de melhorar o seu negócio, de novo, é melhorar para o cliente, melhorar para o seu funcionário, para você atrair os melhores talentos, para a sua equipe, melhorar em relação à competição, estar constantemente pensando o que está acontecendo no meu mercado, quais são as inovações até fora do seu mercado, o que eu posso aprender de outros mercados, né? Fazer conexão com leitura. Eu agora recentemente li um livro, até terminei esses dias, que é incrível, chamado The Real Madrid Way, que é um livro que conta, ele faz uma análise da história do Real Madrid, porque o Real Madrid se tornou o Real Madrid, do ponto de vista de clube, de potência esportiva, mas também como um negócio muito valioso. E aí você vê que tá ali também, que tem ali uma obsessão, uma cultura que foi criada naquela entidade esportiva de ser uma entidade esportiva muito valiosa. Então, acho que no final a execução é tudo. Exato. E me diz uma coisa, o que você aprendeu com os seus erros? Quais foram os erros que te ensinaram mais aí na sua trajetória? Acho que assim... Ou você acerta sempre, assim? Não, longe de acertar, eu acho que eu erro todos os dias. E ainda bem que eu erro todos os dias eu ia ficar preocupado. Acho que a capacidade de você errar e aprender com seus erros, ela é talvez a principal capacidade que você precisa ter para ter sucesso. Acho que até na vida, cara. Acho que você tem que ter essa capacidade de saber que você vai errar e ter a humildade de aprender com seus erros. Né? Acho que assim, pensando na minha história, acho que os grandes erros foram erros até comportamentais, né? Assim, de algumas decisões que eu tomei em algum momento por uma atitude, ou por um entendimento que eu deveria tomar a decisão mais rápido, ou por um erro de análise. Acho que a grande acaba que sempre também muito relacionado a relacionamento. Acho que assim, ao longo da minha trajetória eu fiz diversos relacionamentos muito valiosos e construtivos. Mas obviamente que você tem algumas passagens ali, principalmente quando você é mais novo, né? Quando você é mais novo, você no ímpeto, na energia, você acaba não construindo alguma interação de uma forma positiva. Então eu acho que o grande erro foi que talvez em alguns momentos da minha vida eu tive mais pressa, ou tive um comportamento de pressa maior do que eu deveria de ter para tomar a decisão, ou por uma decisão pequena, né? Então acho que os grandes erros foram ligados a comportamentos, e você
não pensar de uma forma, né, sistêmica sobre qual é o impacto daquela decisão. Acho que passa por aí. Acho que, mas tiveram muitos erros. Acho que assim, e um ponto interessante, eu acho que tem ligado ao erro, eu acho que tem um conceito que eu acho muito relevante para o sucesso pessoal e profissional, é o que eu chamo da humildade intelectual. Você tem que ter humildade intelectual. Você tem que saber, cara, que todo dia você está aprendendo, todo dia você tem que aprender, todo dia tem alguma coisa nova para aprender, ou pessoas novas com quem você pode aprender, e entender que você nunca vai parar de aprender e você nunca vai chegar a um ponto e falar assim, pô, agora eu não preciso aprender mais nada, ou então, pô, eu não preciso mais aprender com ninguém. Acho que é uma frase que a gente ouve muito quando está entrevistando profissionais para contratar, né? Eu já aprendi tudo que eu podia nessa empresa. Tem certeza? Depois de entender que seu ciclo encerrou e tal. Mas aprender, você sempre tem coisa nova para aprender ali. Acho que tem... Eu falo muito, né, eu recebo muitos convites para falar para jovens que estão, né, saindo de faculdade, ou que estão na faculdade, ou que estão fazendo pós-graduação, né, executivos na primeira etapa de carreira. E eu sempre reforço muito 3 pontos que eu reforço. Um tem que tomar risco, não adianta. Na vida, para você fazer coisas relevantes, você tem que tomar risco. Tem que tomar risco. E aí, risco de tomar decisão, de assumir posições que você não está preparado. Tem uma bola quicando ali na empresa que ninguém consegue resolver. Você vai lá e assume e resolve. Quando você vê uma oportunidade que você tem uma visão diferente, você tenta fazer. Então, assim, tomar risco é muito relevante. Eu acho que a minha história, ela é uma história também de muita tomada de risco, né? Tem um sócio da esquadra que fala uma frase que eu adoro, que é, cara, quem não toma risco na vida, passa a vida contando a história dos outros. Então você tem que tomar risco. E os outros 2 pontos que tem muito relacionado à sua capacidade de tomar risco humildade intelectual. Você tem que ter humildade intelectual. E derivado da humildade intelectual você ser uma máquina de aprendizado. Eu acho que hoje em dia se fala muito sobre machine learning, né, nas aplicações empresariais. Eu acho que você tem que ser um learn machine. Você tem que ser uma máquina de aprendizado. Você tem que estar toda hora aprendendo, estudando. Hoje em dia tem muito conteúdo disponível e tem muito acesso às pessoas, né? Saindo um pouco do conteúdo dos livros, dos podcasts, né, e dos papers. Tem muito aprendizado com as pessoas. E hoje em dia você tem, né, as mídias sociais, o LinkedIn. Que eu uso o LinkedIn para me conectar com pessoas e para fazer contatos, para fazer relacionamento e abrir relacionamento, que pode ter algum tema, né? Pode ter alguma oportunidade de investimento, algum desafio nas empresas que a gente investe ou nas empresas que eu participo, e eu ter ali as pessoas para acessar e, cara, a gente pode falar 15 minutos aqui, eu estou com um desafio, acho que você pode me ajudar. E, então, acho que esse mundo que a gente vive hoje de tecnologia e de muito acesso, se você tiver esse mindset de ter humildade intelectual, que você está todo dia tendo que aprender alguma coisa, e tiver essa curiosidade, tiver esse mindset de ser uma máquina de aprendizado, o mundo é infinito de oportunidade. E sempre tem coisas novas para você pegar, por exemplo, na minha área aqui, eu como jornalista, né? E se você pegar o que eu aprendi como jornalista lá na virada do século, na época que eu estava na ECA, e como se faz hoje jornalismo, conteúdo, comunicação, os modelos, inclusive, de plataformas de conteúdo e tal, mudou tanto que se eu for aplicar aquilo ali hoje, tem muita coisa, claro, que permanece, de termos de princípios, tudo mais, de conceitos, mas muita coisa de linguagem, plataforma, mudou muito. Se eu ficasse parado ali, eu não conseguiria chegar onde eu cheguei aqui pensando em mim. Mas acho que isso vale para o executivo, vale para o empreendedor, vale para o investidor. Pensa no... Acho que, por exemplo, antes de 2017, o investidor de varejo não conseguia investir numa empresa de capital fechado, né? Sim. Exatamente. Agora ele pode por meio de uma plataforma como a Begin. Então, quer dizer, as oportunidades vão aparecendo e a pessoa tem que estar atenta a isso também, senão ela perde as chances. Sem dúvida. Acho que o mesmo... A gente falou aqui, né? As empresas que não crescem morrem. As pessoas que não crescem, né, e não crescem o seu intelecto, os seus interesses, o seu conhecimento, as suas relações, também morrem, né, vamos dizer assim, sim, né, sim. Param no tempo. E esse setor, né, o investidor que antes não tinha acesso a diversos produtos financeiros que existiam, diversas oportunidades de investimento, para investir nessas novas oportunidades, eles precisam aprender, né, precisam
acessar os conteúdos da Begin, precisa acessar os conteúdos de outras plataformas de conhecimento para poder se aproveitar desse novo acesso. Então, acho que serve esse paralelo de que o ser, né, seja o ser empresarial, o indivíduo, que não cresce, ele morre, vamos usar essa metáfora da morte, serve também. Então, acho que esse ponto... E aí, conectando esses pontos e conectando com a atividade de investidor, um dos elementos chaves, né, que a gente avalia nas empresas, nos empreendedores, são dois pontos muito ligados a essa nossa última fala, né? Um é quando a gente encontra um grupo de empreendedores, né, que tem muita resistência nas interações iniciais, sobre as perguntas que a gente faz, as provocações que a gente faz, a gente já tem um red flag, né? Já tem um pé atrás, né? Aquele empreendedor, aquele empresário que você, né, nas primeiras interações, no processo que a gente faz de entrevistas e de perguntas, já sabe tudo, ou rebate uma série de perguntas que você faz, que não tem a humildade intelectual, já é um red flag enorme para a gente. Porque a gente vai interagir com essas pessoas durante muito tempo das nossas vidas. Com essa vontade de crescimento, vontade de melhorar, e se a gente não entende que a outra parte tem esse mindset, é muito difícil a gente continuar um processo de investimento, né? E outro ponto é que a gente vê assim, os grandes cases que eu pude conviver e vivenciar e aprender é onde você tem um empresário, um empreendedor, um grupo de executivos que tem muito essa capacidade de ouvir as perguntas e pensar sobre as perguntas que você faz, sobre as provocações que você faz, e voltar com as respostas, ou falar, cara, esse ponto aqui eu nunca tinha pensado, vou pensar um pouco mais sobre ele, volto para você e volta. Isso no processo de análise de investimento, mas depois quando a gente também já virou sócio, quando você faz uma provocação, ele vai atrás, ele busca, ele volta com outras provocações, e você vê que ele dormiu com aquela pergunta ou com aquela provocação e foi atrás e pensou. Ou então, a gente numa reunião de conselho ou numa reunião que a gente fez para discutir um tema, você viu que ele pegou aquele tema e foi lá, executou e foi aprender sobre ele, buscou benchmark, buscou referência, foi atrás do mercado de quem poderia ajudar e foi lá e melhorou. Você vê que essa história é a história que vai dar certo. Essa é uma história de uma empresa que vai crescer, né, de um grupo de pessoas que vai crescer. Quando você tem o contrário, você pode saber que não vai dar certo. Você vai ficar parado no tempo, essa companhia talvez cresça aí mais 1 ou 2 anos, mas não vai muito longe. E até a abertura, porque às vezes você fala assim, putz, mas esse parceiro, esse investidor tá me falando uma coisa que eu ouço sempre, que eu já testei, já vi que não dá certo. Mas às vezes você já tenta fazer aquilo de um jeito um pouco diferente, né? Tenta, às vezes, se estão muitas pessoas falando aquilo, é porque aquilo é algo que tem que de repente olhar. Eu vejo isso muito de empreendedor, eu falo assim, toda vez que eu bato no investidor, eu quero questionar esse ponto do meu modelo de negócio. Você mas quanto você está seguro nesse ponto do seu modelo de negócio? Para você o que você melhorou ele a partir dessas provocações, né? O que você refletiu sobre isso, né? Qual foram os pontos que você trabalhou? Super importante. Sim. Isso. É claro que tem caso. Eu lembro de um caso, um conhecido meu assim, que ele foi apresentar o pitch, o modelo de negócio dele, todo mundo que olhava começava a ouvir e falar, que saco, né? Foi o projeto mais idiota. Aí fala, isso aqui. E eu cresci 200% no primeiro ano, 300% no segundo ano. Opa! Então, tem alguma coisa aí. Aí, né? Exatamente. Que tá conseguindo entregar ali. Então, exatamente. O que tá acontecendo? Então, você tem que ter... Tem sempre esses dois lados, né? É claro que o empreendedor, como ele tá com uma ideia, ele tá com um projeto que é muito dele, ele é muito apegado àquilo. Sim. E ele acredita muito naquilo. Ele precisa acreditar naquilo, mas todo mundo. Não, isso não tem problema nenhum. Isso é ótimo, né? Isso é ótimo, mas quando as verdades absolutas dele são questionadas, Sim. É muito importante que ele ao menos reflita sobre essas provocações e se ele tiver muita convicção daquela decisão ou daquele direcionamento, ele fala, eu estou muito convicto disso aqui por causa disso, já testei isso, aprendi isso, por isso que a direção é essa. Então, exato. É muito importante. Eu tenho um caso muito legal de compartilhar. A gente estava olhando um projeto de investimento ainda pela Esquadra, e a gente, na interação com o empreendedor, com o empresário, a gente começou a interagir sobre que pontos de decisão sobre o negócio a gente gostaria de participar. E até que teve um ponto que era muito central para ele, que para ele era quase que um prazer
empresarial, ele ir para feiras do mundo todo e comprar máquinas para aplicar na operação dele. E algumas dessas aquisições de maquinário, ele ele decidia na própria feira, ele não tinha um planejamento de como é que seria aplicado na operação. Ele falou, eu já comprei máquina que eu importei, quando chegou aqui ela não encaixava no meu processo, a gente pegou a máquina e quase teve que remontar a máquina, ele loucou, foi cara, isso aqui não vai mais poder acontecer. Quando a gente for fazer agora uma aquisição de um maquinário, um projeto de investimento na fábrica, a gente vai ter que fazer, discutir, avaliar. Ele falou, Donato, se você tirar isso de mim, eu não vou ser feliz. Então é melhor a gente nem continuar a fazer o negócio, porque eu falei, cara, concordo. A gente aqui também não quer ver ninguém infeliz, a gente quer fazer negócios felizes com os nossos sócios. Esse é a primeiro direcionamento. A gente não. Eu nunca fiz negócio na minha vida para brigar com sócio, para ter inimizade. É para a gente construir uma sociedade. Alguns momentos vai ter discussões quentes, sempre vai ter, mas que a gente vai ser feliz junto. E foi, cara, vamos parar por aqui e vamos continuar amigo. A gente continua amigo, continua tendo relacionamento e um laço de trocas sobre negócio, ele até de amizade, mas não fizemos investimento, mas foi importante. Ele falou, isso aqui para mim eu preciso disso. Então, nesse processo também de interação, de conhecer as empresas, os empresários, a gente gasta muito tempo interagindo com as pessoas para poder alinhar todos os pontos. É muito importante, como a gente falou aqui, como é muito importante para um sucesso de um time esportivo, você ter alinhamentos entre os jogadores, entre as jogadoras, entre os integrantes desse time. No ambiente empresarial é a mesma coisa, tem que ter muito alinhamento. Acho que também, aí trazendo um ponto super relevante da minha história, que eu tive a sorte de participar de grupos onde as pessoas estavam muito alinhadas do que queriam, do que queriam construir. A Esquadra, talvez para mim, das minhas experiências, é o melhor dos exemplos, né? Um grupo de pessoas muito dedicado e focado em construir uma empresa de investimento de alta performance. Então esse alinhamento é muito importante. E você acabou de puxar o gancho para a pergunta que eu queria fazer. Assim, nessa sua trajetória, quem são as pessoas das quais você é muito grato, assim, que você gostaria de mencionar? Assim? Pois a minha trajetória foi muito importante. Foram mentores, ou foram parceiros, ou foram, de alguma forma, contribuíram para a minha jornada. Assim. Quem são esses nomes que você traria para Cara, eu tive, no começo da carreira, uma pessoa que foi muito importante para a minha formação inicial, uma diretora da Embeleze chamada Abigail Pereira, que foi minha diretora, que foi uma guia para mim sobre vários aspectos, principalmente de como se comportar no ambiente empresarial, de como buscar excelência no que faz. Eu tenho uma pessoa que ainda é muito importante na minha história, que é o Sérgio Bocaiúva, que foi a pessoa com quem saímos juntos da Embeleze, fomos para o Modal. Do Modal a gente foi junto para o Mundo Verde, construir uma história do Mundo Verde. Do Mundo Verde eu segui um outro caminho, mas é uma pessoa que eu sou muito próximo hoje e continuo trocando muito e usando ele muito como um mentor. E recentemente, acho que todos os meus sócios na Esquadra foram pessoas muito importantes para minha formação também. Então, o ambiente que eu tive a oportunidade de conviver na Esquadra, né, de alta performance, de honestidade intelectual, de busca por excelência, e ali eram todas aquelas pessoas, né, super envolvidas com essa mesma mindset, querendo construir uma história muito relevante, foram muito relevantes. Mas, sem dúvida, o Sérgio e a Abigail são as pessoas que tiveram maior impacto na minha história profissional. Sérgio e Abigail, se você estiver assistindo, espero que vocês estejam. Então fica registrado aqui a gratidão do Donato a vocês pela contribuição na trajetória dele aqui. Sem dúvida, foram pessoas muito importantes. Maravilha. Donato, queria muito agradecer. Agora a gente está começando aqui uma jornada juntos. Aqui. A gente já tem conversas juntos que o Donato, antes mesmo de fazer parte do time, já escrevia no portal de conteúdo da Begin. Enfim, ali, então a gente já estava ali conversando, mas agora a gente vai estar junto aqui, aparecendo na câmera aqui, e compartilhando no escritório. Acho que vai ser bem bacana. Vai ser muito legal, vai ser muito divertido. Como eu falei no início, a gente está aí com uma agenda incrível de
empreendedores, investidores e pessoas do ecossistema de empreendedorismo no Brasil que vão estar aqui com a gente, contando suas histórias, seus aprendizados, seus erros. Acho que vão ser episódios imperdíveis. Então você que está assistindo aí, está ouvindo no áudio, então se inscreve aí na plataforma de streaming para você não perder os próximos episódios, para ser alertado aí, receber a notificação. No YouTube aí, aciona o sininho e deixa o seu comentário, se você puder. Se você estiver ouvindo aqui por áudio, se inscreve e fica atento para os nossos novos episódios que vão ter toda quarta-feira aí na sua plataforma. E também comenta e compartilha. Acho que essa conversa aqui, você viu que a gente falou muito sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre liderança. Acho que tem muita coisa aqui que vale para o desenvolvimento pessoal de muita gente. Então, para aquele seu colega mais jovem que quer empreender, para aquele seu amigo que é empreendedor e que precisa dar uma reinventada, para quem está pensando em novas oportunidades de investimento, para quem está pensando em como repensar minha vida, acho que esse conteúdo aqui, o ponto dessa conversa é muito útil para todos eles. Donato, muito obrigado pela nossa conversa de hoje e a gente fica hoje por aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio.